Olá, pessoal! Eu sou Letícia Velar, professora de redação do Lema Educação. E antes da gente começar, eu queria pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam os vídeos e nos ajude a espalhar esse conteúdo gratuito que a gente tem lançado aqui no YouTube. Isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, tá bom? Pois bem, vocês se lembram que a gente está numa série aí que a gente lançou, né, sobre o que eu preciso saber antes de escrever. E na aula de hoje nós vamos continuar analisando aqueles materiais que o INEP liberou no site do MEC. São materiais que nos dão algumas pistas interessantes, apesar deles estarem numa linguagem muito técnica, como eu falei. A minha função aqui vai ser traduzir para vocês o que é mais importante da gente saber sobre esse material, tá? Na aula passada, a gente falou sobre parágrafo frasal, ou seja, a gente está ainda lá na competência 1, analisando as questões de estrutura sintática que são importantes da gente saber. E hoje a gente vai continuar um pouco nessa trajetória aí. Esse material, além de falar um pouco sobre o parágrafo frasal que a gente viu, ele vai falar também sobre outros problemas de estrutura sintática que são bem recorrentes. Os alunos às vezes costumam cometer esses deslizes e eu quero mostrar para vocês quais são esses problemas e já para a gente já evitar isso aí, né? Então, novamente, vamos ver esse material grandão aí na tela e eu vou lendo e vou comentando com vocês, tá bom? Vamos junto aí, ó. Pessoal, no item 2.1, esse material traz para a gente aí justamente os problemas comuns de estrutura sintática. Eles até falam aí, ó, há uma variedade de problemas que podem levar à falha na estrutura sintática. Elencamos a seguir os mais comuns. Aí eles vão marcar com um xizinho roxo. A gente vai ver nos exemplos, eles vão marcar com um xizinho roxo justamente onde que está esse problema, né? Aí no item 2.1.1, a gente vai ver que o primeiro problema que o material colocou aqui para a gente ver é o tal do truncamento de períodos. O que cargas d'água é truncamento de período? Vamos ver aí o que eles falam, ó. Como podemos observar no exemplo 2, uma falha de estrutura sintática refere-se ao truncamento de períodos em que se separam orações principais de subordinadas, duas orações coordenadas, ou simplesmente se isolam em períodos ou frases partes de uma oração que deveriam constituir em um único período. Então, gente, o truncamento de período é quando o estudante às vezes cisma de encerrar com o ponto final uma passagem que não deveria ter esse ponto final, por vários motivos, ou porque se trata de uma oração que é subordinada a uma principal, ou porque se trata de orações coordenadas e que por isso deveriam estar em um único período. Então a gente tem que ficar bem atento com isso, porque às vezes a gente realmente cisma de colocar um ponto final no meio da nossa oração e não é o caso, definitivamente a gente precisa ficar bem atento. Então olha esse exemplo 2 aí, que o material traz para a gente, ó. Vamos ver a estrutura que a aluna propôs. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, ponto final, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que, de muitas vezes, perigosos e não adequados para menores, ponto. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças, né? Olha só, os xizinhos roxos aí, tá mostrando justamente o problema de truncamento de período. O que aconteceu? A estudante colocou um ponto final, sendo que ela deveria ter colocado, na verdade, uma vírgula, porque a oração que se segue, tanto o deixando quanto o tendo em vista, são consideradas orações subordinadas do período anterior, né? Então, olha o que o material vai falar logo embaixo do exemplo 2 aí, ó. Notamos no exemplo 2 que há um truncamento de período além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, ponto, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores, ponto, tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários querendo se aproveitar das crianças. As orações subordinadas iniciadas por gerúndio
deixando a infância de lado para usarem aplicativos e tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários, reticências, elas encontram-se isoladas, constituindo períodos que foram separados da oração principal. As crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Então, observem isso, gente. Se deu algum desejo de colocar um ponto final no meio da oração, por favor, reflitam sobre isso. Porque, por mais que você ainda não domine, né, essa história dessas orações coordenadas, subordinadas, que realmente é uma parte bem pantanosa da nossa gramática, você pode pensar simplesmente o seguinte: às vezes eu coloco um ponto final no meio de uma oração e não faz sentido, porque eu estou falando de uma mesma ideia, eu estou seguindo um fluxo de raciocínio. Então, para que eu vou colocar um ponto final e encerrar uma oração, sendo que eu estou ali ainda no mesmo assunto, né? Então, vamos ficar atento com isso. Vamos ver só mais um exemplo de truncamento de período para isso ficar bem claro, porque é um assunto bem difícil mesmo, ó. Vamos ver no exemplo 3 aí, ó, a estudante colocou pra gente. Quanto à questão educativa, é notório que a falta de conhecimento crítico causada pela exposição influenciadora de internautas virtuais, ponto final, visto que, segundo o IBGE, 25% dos jovens entre 18 e 24 anos utilizam a internet. Olha o que aconteceu. Você viu o xizinho aí, o xizinho quer dizer que teve problema de estrutura sintática, teve um truncamento de período. Olha o que o material falou pra gente, ó. A oração subordinada nesse exemplo, iniciada pela locução subordinativa visto que, foi separada da oração principal. É notório a falta de conhecimento crítico causada pela exposição influenciadora de internautas virtuais, gerando um período truncado, o que caracteriza uma falha de estrutura sintática. Então, olha só, o que eles estão chamando aí de locução subordinativa, que é o visto que, né? É até o indicador, ó. Vejam se vocês concordam comigo. A estudante usou esse visto que justamente para dar uma continuidade na ideia que ela já tinha iniciado ali atrás. Então ela vai falar e o visto que está ali para inserir ou uma explicação ou uma comprovação do que ela está trazendo antes. Então veja se vocês concordam comigo. Colocar o ponto final antes desse visto que é bastante estranho, porque a aluna está continuando no mesmo fluxo de pensamento. Então isso não faz sentido. Vocês concordam comigo? Então, fiquem bastante atentos a essa questão do truncamento de período. Mal, vamos dar continuidade aí, descendo a página um pouquinho, na página 19, o item 2.1.12, a gente vai ver um outro problema de estrutura sintática que esse material mostra para a gente. Se o truncamento de período é quando eu insiro um ponto final num lugar em que eu não deveria fazer isso, eu estou ali, né, separando orações subordinadas de suas principais, por exemplo, a justaposição é o contrário. É quando eu tenho a sobreposição de orações ali. Eu deveria ter mais de um período e eu não. E aí o aluno colocou a ideia tudo misturadinho ali. Vamos ver o que esse material rola pra gente sobre a justaposição, ó. Outra falha relacionada à estrutura sintática é caracterizada por períodos e ou orações que deveriam constituir períodos independentes, mas foram justapostos por períodos únicos. O exemplo 7 ilustra em diversos momentos ao longo do texto esse tipo de falha. Então vamos ver o exemplo 7 junto aqui, ó. Lembrando que onde tem um xizinho roxo é justamente onde aconteceu o problema da justaposição, ó. Vamos ver o que o aluno colocou. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ela tem um mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Tem em suas mãos as redes sociais na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mesmo mudar o seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, e as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos, mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema e em grande proporção. Vocês observam que essa estrutura ela fica até um pouco difícil de ler, justamente porque não existe essa estruturação, tá vendo? Em orações, em períodos independentes, há a justaposição, inclusive, das próprias ideias. É como se o aluno tivesse colocado tudo de uma vez só, sem ter o cuidado de estrutura sintática que se deve ter.
Olha o que o material fala desse exemplo, ó. O exemplo 7 ilustra um texto em que temos justaposição de orações que deveriam constituir novos períodos. Tal justaposição evidencia, inclusive, um problema em que não conseguimos determinar se o trecho inicial deveria ser reescrito, como: o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor, ponto final, por usar um simples aparelho. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Então, essa era uma possibilidade de análise. Ou o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ponto final. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informações e tudo sobre o mundo. Então, gente, o que o material está chamando a atenção? A estrutura sintática desse candidato, ela foi tão problemática que a gente não consegue interpretar nem qual que seria o objetivo dele, a gente não consegue nem saber onde que a gente pontuaria aí com o ponto final. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha o que ele vai continuar falando aqui, ó. Ao não dividir esse trecho em 2 períodos distintos, o participante apresenta uma falha de estrutura sintática. Ó, aí ele continua. No segundo parágrafo, o problema se repete em mais de um momento. A estrutura sintática desses trechos estaria correta se assim tivesse sido escrita. Ó. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual você pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. Ponto final. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, as informações, quanto mais tivermos mais cientes, estaremos mais, nem tudo é bom. Ponto. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um problema em grande proporção. Por não ter realizada essa organização esperada de seus períodos, justapondo as orações em um período único, atribuem-se 3 falhas de estrutura sintática a esse trecho. 3 falhas de estrutura sintática no mesmo trecho, tá vendo? Essa mesma falta de organização dos períodos, marcada por uma justaposição constante, é verificada no exemplo 8, o exemplo logo abaixo, que a gente vai observar também novamente, essa história, né? Assim, você claramente vê que o aluno deveria pontuar com um ponto final e iniciar uma nova oração, mas ele acaba optando por colocar as suas ideias sem essa organização. Gente, então vamos ficar muito atento com essa questão, tanto do truncamento de período e orações, quanto da justaposição, porque isso vai ser analisado no Enem. E essas falhas, elas costumam, às vezes, penalizar o aluno mais, porque o que acontece? Vocês devem ter percebido que essas falhas dificultam a compreensão do texto. Então, é um perigo seu texto ser avaliado, por exemplo, em 120 na competência 1, e não é isso que a gente está querendo. Né? Então, vamos ficar atento a essa questão, ainda que a gente não domine essas coisas de período composto por subordinação, por coordenação, vamos tentar usar um certo bom senso, um feeling aí, para conseguir organizar essas estruturas, né? Se eu não tiver concluído a ideia, se eu ainda estiver no meu fluxo de pensamento, eu preciso preferir colocar a vírgula do que o ponto final. Agora, o contrário também eu tenho que observar. Eu não posso colocar um tanto de informação sem finalizar com o ponto final, o período ou a oração. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai continuar com essa série de coisas que preciso saber antes de escrever. Vamos continuar também analisando esse material do INEP. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, dê um like aí no nosso vídeo, acesse o sininho. O Tema Educação está como um parceiro. A gente tem ajudado muitas pessoas a se preparar para o Enem. É isso aí, galera. Até mais!